Olá irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Bem irmãos, estamos aqui para gravar mais esse vídeo e as eleições municipais estão logo aí. Dia 15 de novembro nós teremos eleições municipais para prefeito e para escolhermos vereadores das nossas cidades. E penso eu ser um momento importante no nosso país, pois efetivamente os prefeitos e os vereadores impactam diretamente na qualidade de vida que nós temos em nossos municípios e nossas cidades. Então, às vezes, não damos tanta importância na escolha, na boa escolha dos prefeitos e dos vereadores, mas deveríamos dar uma grande relevância para a escolha desses políticos, pois eles, como disse, impactam diretamente na vida da nossa sociedade. Se você escolhe mal um prefeito, se você escolhe mal o vereador em quem você vai votar, você pode estar condenando o seu município a viver os próximos 4 anos com uma péssima administração, com um governo corrupto, com políticos que realmente não são comprometidos com o povo. Então, daí a relevância de nós votarmos conscientes, de nós votarmos bem. E aqui eu não vou falar de partidarismo ou de politicagem. Eu gostaria de expor a minha opinião em relação a uma situação política. E, infelizmente, existe uma máxima que foi difundida na cabeça das pessoas ao longo das décadas, de que política e religião não se discute. Realmente, eu não discuto no sentido de bater boca entre política e religião, futebol, muito menos. Mas eu acho que nós devemos sim debater, no bom sentido da palavra, acerca desse assunto, política e também na religião. Porque são, penso eu, duas coisas extremamente importantes para a vida em sociedade. E quando a gente realmente fala desse debate, desse diálogo, dessa discussão, eu não estou falando aqui, como disse, de bater boca, de partidarismo, de defender o candidato A, o candidato B, o partido A, o partido B, a esquerda, a direita, o centro. Eu não estou falando disso. Estou falando da relevância de nós falarmos a respeito da boa política, da boa prática. E principalmente quando nós que somos cristãos, nós que somos cidadãos de bem, nós que somos homens e mulheres de direitos, que nós gostamos das coisas corretas, pagamos nossos impostos, eu acho que nada mais justo do que nós nos inteirarmos com a política, de nós escolhermos melhor os nossos candidatos, de nós buscarmos um voto consciente. E nós também, uma outra coisa que eu queria destacar é que nós temos que compreender que o fato de nossos governos, os políticos, eles não virão como se pudessem nos salvar, como se fossem salvadores. Não é isso que a gente também está falando ou defendendo. Nós sabemos que só Deus salva. Nós nunca lemos no Novo Testamento Jesus ou qualquer um dos seus apóstolos gastando tempo e energia ensinando aos crentes daquela época a reformar o mundo pagão das suas práticas idólatras e imorais, corruptas, através do governo. Nós não vemos isso na história da igreja. Os apóstolos, eles nunca convidaram os crentes a demonstrarem desobediência civil ou a prestarem, protestarem contra leis e contra leis injustas ou esquemas brutais do Império Romano. Nós não vemos isso na Bíblia, nós não vemos isso na Palavra de Deus. Ao invés disso, nós percebemos que os apóstolos e o próprio Cristo, ele nos ordena a proclamarmos a boa nova do Evangelho, a vivermos uma vida abundante, a sermos exemplos e a vivermos essa vida que a Palavra de Deus nos ensina de forma abundante, de modo a darmos bom testemunho e de modo a ganharmos as pessoas para o Senhor através de nossas vidas, através do nosso comportamento e do nosso testemunho, da transformação que Deus operou em nós. Mas, mesmo assim, você pode ainda estar se perguntando, mas eu não gosto de discutir política, eu acho irrelevante.
Você pode achar irrelevante, é um direito seu. Mas mesmo que você não goste de política, mesmo que você ache irrelevante, mesmo que você não se importe com o seu voto, você vai ser governado por alguém que valorizou isso. Ou seja, se tem uma frase que é atribuída a Martin Luther King que diz assim: o que me importa, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Perceba, se nós, homens e mulheres de caráter, pessoas de bem, pessoas corretas, se nós efetivamente ficarmos à parte do que acontece não só no nosso país, mas no nosso estado e no nosso município, os maus políticos vão querer realmente que isso aconteça. Porque com o voto apenas dos seus correligionários, né, das suas militâncias, eles vão conseguir se eleger e se perpetuar no poder e continuar fazendo com que nós, cidadãos de bem, soframos as consequências de sermos governados por quem nós não escolhemos, pelo simples fato de nós acharmos que não é relevante a política. Então, eu queria propor a você que abra o seu coração, que assista esse vídeo, que ouça essa mensagem e que tire as suas próprias conclusões. Nós vamos falar aqui nesse vídeo acerca de algumas coisas que julgo ser importantes nesse momento em que nós estamos vivendo. E um amigo e irmão em Cristo, Juvenal Oliveira, ele postou um artigo no blog dele que tem o título "O que você precisa saber sobre a escolha de vereador", e que eu acho que ele foi muito feliz nas suas colocações ali no seu artigo, no seu blog, e eu queria compartilhar com você. Até falei com ele, pedi a permissão dele para compartilhar, ele prontamente falou: não, com certeza, sem problema algum. Então aqui, meu irmão, desde já eu te agradeço, e se você quiser visitar o blog desse amado irmão em Cristo, você entra lá, www.juvenalneto com 2 T's e com 2 O.blogspot.com, www.juvenalneto com 2 T's e 2 letras O, né? Neto, TTO.blogspot.com, e vai lá que tem, além desse artigo, tem muita coisa boa lá para abençoar e para edificar a sua vida. E esse irmão, ele também é autor de 2 livros. Esse livro aqui, Criando Raízes, Amadurecendo Espiritualmente, que eu também tenho ele aqui, né, com dedicatória e tudo. E o mais recente livro dele, que é Equilíbrio, Princípios para uma Vida Saudável e Feliz. Também com a dedicatória aqui do autor. Então, se você quiser uma boa literatura, vai lá. Entra lá no blog dele e veja como é que você pode fazer para adquirir os livros do nosso irmão Juvenal Oliveira. Que Deus abençoe, meu irmão. Então, nesse artigo do irmão Juvenal, do Oliveira, como é conhecido por nós, ele fala de coisas que julgo importante e gostaria de compartilhar com você. Ele coloca assim: em primeiro lugar, nós devemos entender que não é função de um vereador, ou seja, nós agora nessa eleição vamos votar para prefeito e para vereador. Então é importante nós sabermos o que não é função de um vereador. E aqui também se encaixa coisas que não são função dos prefeitos. E vamos lá, ele diz assim: não é função de vereador agendar consultas, exames e cirurgias junto à secretaria do município. Isso não é função do vereador. Não é função do vereador oferecer transporte gratuito para deslocamento de pessoas por motivos pessoais, coisas assim, fora da normalidade. Não é também função do vereador conseguir remédios com ou sem receita, médica por meios ilícitos e imorais. Usar o seu cargo para obter qualquer facilitação junto à administração pública para os munícipes, burlando as regras estabelecidas para todos os cidadãos do município. Conseguir emprego para algumas pessoas em órgãos públicos através da sua influência ou do seu cargo. Muitas outras coisas que pedem aos vereadores e que eles fazem que fogem da sua alçada, comprometendo a boa administração pública, principalmente pelo fato de oferecerem tratamento privilegiado
para algumas pessoas em troca de seu voto e apoio. Então a gente já percebe aqui que o vereador ele tem algumas funções extremamente relevantes que não são essas aqui. Às vezes a gente recorre aos vereadores para obter alguma vantagem, algum benefício, alguma prioridade, e eles usam a sua influência como políticos, como vereadores do município, para beneficiar esse ou aquele. Então, assim, é importante a gente saber disso. Outro ponto importante que deve ser destacado. Como disse, outro ponto importante que nós temos que destacar e dar uma ênfase é: não venda o seu voto. Nem por dinheiro e nem para conseguir algum outro tipo de benefício próprio. Não faça isso. Além de ser ilegal e imoral, é um crime previsto em lei. E tanto aquele que compra o voto, ou seja, o mal político, o político corrupto, como aquele que é beneficiado por sua venda, estão sujeitos à lei. Então, em hipótese alguma, não venda o seu voto. Esse voto que você está vendendo por 80, por 100 reais, 120, não sei qual o valor, ele vai custar muito caro, não só para você, mas para toda a população do seu município. Então, não venda o voto. O político que compra voto, ele é um mau caráter, ele é um corrupto. Então, assim, nós devemos realmente votar e votar de forma consciente. Nós não podemos vender o nosso voto por um metro de areia, por tijolo, por cimento, por dentadura, por uma consulta. E aí você às vezes fala assim: mas ninguém me ajudou, só fulano me ajudou. Mas será que ele te ajudou mesmo? Ou será que ele fez isso com algum outro interesse? E você se sente assim, agradecido, se sente, grato por aquela atitude dele, e você vota naquela pessoa e aquela pessoa efetivamente começa a fazer mau uso dessa influência que ele exerceu sobre a sua vida e sobre a vida de muitas pessoas. Então, cuidado, não venda o seu voto. De acordo com algumas informações disponíveis na página do Tribunal Regional Eleitoral, lá define a função do vereador, e lá diz o seguinte: o vereador é um cidadão que é eleito pelo povo para cuidar dos bens e dos negócios do povo em relação à administração pública, ditando as leis necessárias para esses objetivos, sem, contudo, ter nenhum poder de execução administrativa. Ou seja, o vereador ele não exerce função administrativa no executivo que é próprio do prefeito. Ele exerce uma função legislativa. São 4 as principais funções dos vereadores que estão nesse artigo do Juvenal Oliveira, que eu achei muito interessante, gostaria de compartilhar com você. Primeiro, a função legislativa. Consiste em elaborar leis que são de competência do município, discutir e votar projetos que serão transformados em leis, buscando organizar da melhor forma a vida da comunidade no município no qual ele é vereador. Então, uma das funções do vereador é função legislativa, é elaborar as leis. E a segunda função do vereador é uma função fiscalizadora. O vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração municipal, de cuidar da aplicação dos recursos e observância do orçamento que é definido na Câmara dos Vereadores. Então, a segunda função do vereador é fiscalizar. A primeira é legislar. A segunda função é fiscalizar. E a terceira função é a função de assessoramento executivo. Ou seja, esta função ela é aplicada às atividades parlamentares de apoio e de discussão das políticas públicas a serem implantadas no município. Via plano plurianual, ou seja, a prefeitura apresenta um plano plurianual e os vereadores assessoram ao executivo na implementação, na aplicação correta, na fiscalização dos recursos, na elaboração e na boa aplicação desse plano plurianual de leis, das diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então, a primeira função do vereador é legislativa, é elaborar leis. A segunda é de fiscalizar o poder municipal, ou seja, ele fiscaliza a administração pública municipal.
Terceiro, ele assessora o executivo. E o quarto é uma função julgadora. A Câmara tem a função de apreciar as contas públicas dos administradores e da apuração de infrações político-administrativas por parte do prefeito e dos próprios vereadores. Então, essas são as 4 principais funções de vereadores na Câmara dos Vereadores, entre algumas outras funções: legislar, fiscalizar, assessorar o executivo e julgar efetivamente as contas e apreciar e apurar as informações político-administrativas, tanto da parte do prefeito como dos demais vereadores. Eu gostaria de discorrer para você algumas dicas que são colocadas, né, nesse artigo, que são muito interessantes, que nós podemos aplicá-la não só na esfera municipal, mas também na esfera estadual, para escolher os nossos vereadores, nossos deputados estaduais, nossos governadores, na esfera federal, para escolher o nosso presidente, para escolher os nossos senadores e os nossos deputados federais. Primeira, verifique se o candidato tem ficha limpa. Essa é importante. Existe um aplicativo Eleições 2018 ou Eleições 2020. Se você baixar lá no Play Store, né, para o Android ou lá na página, né, também para o iOS, você vai ver que tem um aplicativo. Esse aplicativo é denominado Eleições 2020 e algumas, às vezes, quando você baixa, ele está meio desatualizado, assim, Eleições 2018, mas já tem as informações referentes às eleições 2020. E ali você vai escolher qual é o seu estado, onde você está. Dentro do seu estado você vai escolher o seu município. Por exemplo, eu resido aqui em São Pedro da Aldeia, então vou escolher o município São Pedro da Aldeia, e lá ele tem a foto com todos os candidatos a prefeito. E ali você vai clicando em cada um dos candidatos e olhando a situação de cada um dos candidatos. Ali constam informações, inclusive se eles respondem a processo. Constam informações referentes aos seus bens, ao seu patrimônio. Então é muito importante a gente consultar essas ferramentas, né? Você pode consultar o TRE também, lá tem a lista dos candidatos, tem informações, o TSE também tem informações que você pode ir consultando lá, consultar o estado, dentro do estado, o município, e você vai começar a obter informações do seu candidato, tanto para prefeito como para vereador, para que você possa fazer uma escolha mais consciente, uma escolha mais correta e mais adequada. O segundo, nós devemos ficar atentos aos gastos da campanha, que existem, infelizmente, nós percebemos que existem candidatos que gastam verdadeiras fortunas. E o pior, às vezes você percebe um candidato a vereador gastando mais dinheiro do que os candidatos que estão disputando a prefeitura. E quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Né? Um candidato coloca centenas de pessoas com bandeira. E aí você pergunta a uma pessoa daquela, a pessoa fala assim, não, eu ganho 30, 40 reais, 50 reais por dia. E eu fico percebendo, meu Deus, tem umas 100 pessoas aqui todo dia com bandeira balançando, de onde vem esse dinheiro? Então cuidado com esses vereadores, com esses prefeitos, com esses candidatos que gastam um absurdo. Né? A gente tem uma candidatura, né, recente candidatura, que usaram muito forte as redes sociais e tiveram seus gastos bem reduzidos. Então, eu acho que nós vivemos num tempo, né, um tempo de pandemia, em que isso não é mais próprio, não é mais legal você ficar gastando essa verba que, apesar de ser separada, né, para essas campanhas políticas, são gastas às vezes de forma inadequada, de forma sem critério. Então, fique atento aos gastos de campanha, cuidado com essas pessoas que gastam de forma absurda. Não se engane com essas pessoas. Às vezes a pessoa gasta a quantidade de dinheiro e quando se elege, esse prejuízo vai ser tirado da onde? Então, muito cuidado, né, com quem você escolhe, com os candidatos. Evidentemente, nós temos candidatos, muitos candidatos bons, boa parte dos candidatos são bons, mas no meio deles existem as frutas podres, aqueles que querem se aproveitar, né, da política em benefício próprio, infelizmente. Com raríssimas exceções, descarte aqueles que já exerceram seus cargos políticos. Isso aqui a gente tem que analisar com muito cuidado. O que é que acontece? Nós temos vereadores que estão no fim do seu mandato.
E alguns deles a gente não ouve nem falar. Esses vereadores não se preocupam em prestar contas à população, à sociedade. A gente tem um monte de ferramentas, Instagram, YouTube, Facebook, várias ferramentas de várias redes sociais, onde o candidato, onde o vereador, enquanto está exercendo o seu mandato, ele pode prestar contas. Mas, infelizmente, o que eu percebo é que a maioria dos vereadores, grande maioria deles, não faz nada. E quando chega às vésperas das eleições, eles começam a abraçar as crianças, botar a criança no colo, comer pastel na feira, né, abraçar todo mundo, ficar pedindo a sua amizade no Facebook, nas redes sociais. Cuidado, né? Se o cara teve 4 anos para exercer o seu mandato, para fazer alguma coisa e não fez, eu efetivamente não vou votar para reeleger um candidato como esse. Vamos renovar a Câmara Municipal, vamos renovar, né, dar um novo fôlego, um ar novo para as nossas câmaras municipais e que nós possamos colocar pessoas que tenham essa preocupação de efetivamente mostrarem para a população, prestarem conta daquilo que estão fazendo. Quarto, verifique a formação intelectual do seu candidato. Irmãos, infelizmente nós temos candidatos, eu acho que a lei permite, e aqui eu não estou desmerecendo, por favor, não me entendam mal, pessoas de pouco estudo. Eu não estou falando de pouco estudo apenas, eu estou falando assim de capacidade intelectual. Às vezes nós percebemos que existem pessoas que se enveredam para se candidatar a um cargo eletivo e sequer sabe qual é a função de um vereador. Se você pergunta, vem cá, você está candidato a vereador? O que é que faz um vereador? Recentemente eu fiz essa pergunta para uma pessoa que era candidato e ele não sabia o que é que fazia um vereador. E ele ficou, falando coisas. Falei, rapaz, quem faz isso aí é um deputado federal. Você está no município aqui. Isso não é próprio para um vereador. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente escolhe, com a capacidade intelectual dessa pessoa, com o conhecimento que essa pessoa tem do que é vencer um candidato, de qual é a sua formação, qual é seu conhecimento, o que é que ela entende, ela sabe o que é lei orgânica do município, ela conhece o coeficiente eleitoral, ela conhece quais são as coligações que são feitas, o quantos votos um vereador precisa para ser eleito, o que é que faz um vereador. Então, assim, perceba, são muitas coisas importantes para a gente poder votar em qualquer pessoa. Quinto, nós devemos verificar quais são as propostas do candidato, tanto a prefeito, qual é o programa de governo do seu candidato a prefeito, quais são as propostas do seu vereador, porque às vezes o vereador vem com propostas que são próprias de prefeito. A gente falou aqui das funções de vereador, criar leis, fiscalizar, assessorar o executivo e verificar as contas, entre algumas outras, mas existem candidatos a vereadores que estão querendo propor com programas, com as suas propostas que são próprias para o governador do estado, presidente da república. Então, cuidado, escolha bem, perceba, veja, pesquise sobre o seu candidato. Vote em candidatos que defendem princípios realmente básicos da nossa sociedade. E olha que, como cristão, eu não estou aqui defendendo apenas candidatos que defendem posições cristãs, mas um candidato que... Qual é o posicionamento dele em relação à educação? Qual é o posicionamento desse candidato em relação à saúde, em relação à segurança, em relação à família, em relação à transparência da administração pública, em relação ao trabalho, à probidade administrativa, ao combate à corrupção? Nós devemos ter muito cuidado, irmãos, para não escolhermos candidatos que vão contra a família, que vão contra os nossos valores, que a maioria de nós, da população brasileira, defende. Cuidado em quem você vota, porque às vezes você está votando no candidato que você conhece, mas ele pertence a um partido que defende valores totalmente contrários àqueles que você acredita. E você acha que no momento crucial esse candidato vai defender o quê? Claro que ele vai defender os interesses do partido, infelizmente. Então cuidado em quem você vota, cuidado no partido em que você vai escolher. Procure conhecer a fundo o seu candidato, examine os princípios que ele defende, examine se ele é íntegro, se ele tem caráter, se ele tem moral.
é a maneira dele pensar acerca dos temas relevantes que vão influenciar o nosso município, a nossa sociedade, né? A sua família, qual é a sua base familiar, o que é que as pessoas que o conhecem mais próximo falam dele. Então isso é importante, são coisas que a gente não dá importância, mas que são extremamente relevantes. Nós devemos ficar atentos, pois infelizmente existem candidatos que defendem interesses de empresas, interesses de ONGs, de grupos diversos, que não estão sequer preocupados com os interesses da população, com os interesses do povo. Então, cuidado com esses candidatos. Nós não devemos votar em candidatos por simpatia, por amizade ou por troca de favores. Nós devemos votar sim, usando como critério as suas propostas de governo e a sua capacidade administrativa e os princípios éticos morais que eles defendem. Então, nós devemos votar consciente e nós, principalmente, devemos orar pedindo a Deus a direção que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento e que possa conduzir as nossas decisões para que nós possamos escolher bons candidatos que venham governar os nossos municípios, que venham fazer uma administração séria, uma administração correta, uma administração justa, estejam efetivamente preocupados com o bem-estar da população. Porque é triste quando nós ligamos a nossa TV e vemos noticiários, vereadores, prefeitos sendo presos, caçados por improbidade, por corrupção. É triste a gente ver isso. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos rogar ao Senhor e pedir a Ele sabedoria, e que possamos escolher melhor os nossos candidatos para a Prefeitura Municipal e para a Câmara dos Vereadores. Lembre-se, um voto pode fazer uma grande diferença. Eu já escolhi os meus candidatos, espero que você tenha escolhido o seu. Então eu só peço a Deus que esses candidatos que eu escolhi, que eu usei critérios que eu falei aqui, né, que foram publicados nesse artigo desse irmão em Cristo, Juvenal Oliveira, que os critérios que eu escolhi, que essas pessoas que eu escolhi, que elas verdadeiramente honrem esse voto que eles vão receber e que eles possam ser guiados e conduzidos pelo Senhor, que sejam homens de caráter e que defendam verdadeiramente os interesses da população e que não se deixem sucumbir pela corrupção e pelos interesses escusos. Então que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nossa nação, que Deus tenha misericórdia de nossos estados, do seu estado, do meu estado, dos nossos municípios, e que Ele possa nos usar como instrumento para fazermos uma boa escolha. E que nós tenhamos o entendimento de que política não nos salvará, de que os governantes não nos levarão para o céu, apenas Deus, mas que nós estamos aqui nessa terra e que nós vamos sofrer as consequências de más escolhas. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que Deus ele usou tantos homens. Daniel foi primeiro-ministro de vários governos. José foi o primeiro-ministro do Egito, era o segundo depois de Faraó. Nós vemos Davi foi um rei, a palavra de Deus diz que era um homem justo, é um homem segundo o coração de Deus. Ao longo da história de Deus, nós percebemos João Calvino, que realmente usou tudo aquilo que o Senhor, a capacidade que o Senhor deu para ele, para conduzir o povo de Genebra a um momento realmente onde era feita a diferença no meio do povo, através da ação dos homens e mulheres de Deus naquele lugar. Os morávios que fizeram uma diferença tremenda no meio onde eles estavam inseridos. Então que nós também sejamos essa diferença, que nós possamos fazer a diferença primeiramente escolhendo homens, né, e mulheres como nossos representantes. E que Deus ele tenha misericórdia e que possa usar esses representantes para que o nome dele seja glorificado e que essas pessoas possam minimizar o sofrimento da população que carece e anseia por dias melhores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.